A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Naldo Vieira, criador da página Experiência da Bíblia e também criador do canal Experiência da Bíblia. Estou passando aqui para estar trazendo uma palavra de Deus para a minha e a sua meditação. Eu creio que essa palavra será muito edificante, pois os dias que vivemos são os dias muito tenebrosos, são dias difíceis, são dias da qual muitas das vezes precisamos das pessoas que estão à nossa volta e muitas das vezes não encontramos essas pessoas. Enquanto encontramos elas não têm a disponibilidade de estar nos ajudando nesses dias tão difíceis. Mas a palavra de Deus nos alegra, nos reanima, dizendo que por mais que uma mãe que amamenta os seus filhos venha se esquecer do filho que amamenta, de modo nenhum o nosso Deus esquecerá de nós. Nós sabemos claramente que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós sabemos que temos um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus da qual está atento a toda a oração daqueles que o temem, daqueles que invocam o seu nome com sinceridade e com verdade. É muito bem verdade que nós sabemos que nos tempos atuais que estamos vivendo, não está sendo fácil para nenhum de nós, mas a nossa esperança tem que estar alicerçada somente em Cristo Jesus. Muitas das vezes olhamos para pessoas e achamos que essas pessoas são super-heróis, mas muitas das vezes nós vemos que essas pessoas, assim como nós, são frágeis, são limitadas, são pessoas que estão sujeitas a falhar. E se nós não estivermos com a nossa visão focada somente em Deus, nós iremos se decepcionar muitas das vezes com essa pessoa. E eu estou aqui para trazer uma palavra para deixar bem claro para você que está acompanhando este vídeo, que o meu olhar e o seu olhar tem que estar focado somente em Cristo Jesus. Porque de modo nenhum o Senhor vai nos abandonar, de modo nenhum o Senhor vai nos decepcionar, pois Ele mostrou isso bem na prática, dizendo que aqueles que forem a Ele, de maneira nenhuma Ele vos lançará fora. O Senhor Jesus também prometeu algo extraordinário na sua palavra, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugares, e quando preparar, voltarei outra vez para buscar cada um de vocês. Esta promessa Jesus fez aos seus discípulos, e essa promessa é válida também para mim e para você. A partir do momento que eu e você levantamos nossa mão para Cristo, nós entendemos mediante a fé que a minha vida e a sua vida agora está entregue na mão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de maneira nenhuma nós podemos, haja o que houver, sair da presença de Deus. Vai vir dificuldade, vai vir tribulação, vai vir rejeição, vai vir calúnia, vai vir todo tipo de atrocidade contra mim, contra você. Mas Jesus nos alertou e nos ensinou dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci. E se Jesus venceu em Cristo, Jesus, eu e você somos mais que vencedores. E dentro desta introdução, eu quero trazer uma palavra de Deus para edificar ainda mais a sua fé. A Bíblia vai dizer em Mateus 18 e o versículo de número 11, que assim está escrito: porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perdido. Ou seja, a Bíblia afirma claramente que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos perdidos.
Todos nós estávamos andando a passos largos para a condenação eterna. Todos nós, independente da qualidade, da sua qualidade de obras feitas sobre essa terra, mesmo assim a sua condição e a minha era uma condição de condenação. Mas a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para salvar o que havia perdido. Por isso nós devemos sempre entender e meditar nessa palavra que a minha e a sua condição era uma condição de condenação. Hoje eu e você somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Não porque eu e você fazemos algo de bom, não porque eu e você ajudamos as pessoas que estão precisando, não, isso é obra de quem é salva, mas não que isso vai ser a pedra fundamental para que eu e você seja salvo. Nós não somos salvos por meio de obras, mas uma vez que nós somos salvos, temos que praticar boas obras. Foi isso que Jesus nos ensinou. Mas também que fique claro que não há salvação de nenhuma outra forma, de nenhum outro nome, em nenhum outro lugar, pois a salvação somente em Cristo Jesus. E quando eu leio essa palavra, entendo que o Filho de Deus veio salvar o que havia perdido. Eu entendo que, independente do que eu e você cometemos, independente do que eu e você na nossa falha fizemos, a Bíblia nos dá uma base bem alicerçada, aonde está escrito que se nós porventura pecarmos e se nós confessar o nosso pecado diante do Senhor, a Bíblia diz que Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas nós vemos nos dias atuais que são poucas as pessoas que entendem essa passagem bíblica. A Bíblia vai dizer: quem pode condenar aquele que Jesus o perdoou? Não tem. Ninguém pode mais condenar aquele que Jesus o perdoou. Quando eu olho para o meu irmão que falhou e rejeito ele, muitas das vezes fico com receio até de cumprimentar ele com a paz do Senhor. Isso está me mostrando que eu também não sou merecedor do perdão de Deus, pois a oração do Pai Nosso é bem clara nisso. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina claramente que nós, quando pede perdão a Deus, é dizendo: Senhor, perdoa o nosso pecado, assim como nós também perdoamos aqueles que nos causou algo. Gente, nós precisamos viver de uma forma bem entendedora e bem compreendedora. Pois muitas das vezes nós somos bons para apontar o erro dos outros e acusá-los, mas sequer muitas das vezes nós paramos para se preocuparmos com o bem-estar dessa pessoa. Pois Jesus disse que, quando nós vamos no verso 14 desse mesmo texto, vai dizer o seguinte: assim pois não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Deus não tem prazer na morte do ímpio e do pecador, mas ante Deus é claro em dizer na sua palavra que Ele quer que esse tal se arrependa, se converta, para que também receba a salvação em Cristo Jesus. Por isso você, meu irmão, você, minha irmã, que conhece alguém que falhou, não julgue essas pessoas, pois Jesus assim também disse que aqueles que julgam serão julgados, e da forma que medir serão os medidos. Por isso tome muito cuidado, meu irmão, você, minha irmã, você que se diz ser crente, tem que tomar muito cuidado, irmãos. Pois nós olhamos na Bíblia e vemos aqueles grandes homens de Deus, homens da qual segundo o coração de Deus, esses homens também falharam na sua caminhada. Muitas pessoas o criticaram, muitas pessoas o apontaram,
Mas a Bíblia diz que esses tais, ao se arrepender, Deus o perdoou. E eles vieram ser essas pessoas maravilhosas dentro das Escrituras para nos mostrar que nós também, assim como eles, estamos sujeitos a falhar. E eu aprendi algo da parte de Deus, que muitas das vezes nós somos provados em algo, não somente para trazer um ensinamento muito profundo para nossas vidas, mas também para trazer um despertamento para aqueles que estão em volta de nós. Se nós olharmos hoje, muitas pessoas estão encobertas no seu pecado. Muitas pessoas não confessam o seu pecado. Mas a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Chegará o dia em que todas as coisas serão manifestas. Eu sou uma prova viva disso, que há poucos tempos, irmãos, eu passei por um momento muito delicado. E nesse momento delicado eu vi como as pessoas se fecharam para mim. Pessoas que batiam nas minhas costas, pessoas que comiam na minha mesa, pessoas que bebiam água comigo, eles se trancaram, se privaram para mim. Pois eles visaram somente a minha falha. Apenas eles visaram somente o meu erro. Mas eles, em momento algum, olharam para a minha pessoa, para a minha história, para a minha caminhada. Eles não olharam para isso. Mas eles olharam imediatamente somente para o meu erro. E eu cometendo esta falha, é como se eu nunca tivesse na minha vida fazido algo de bom. Muitos me apontaram, muitos me rejeitaram, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor me alertou, me mostrando claramente quem é a verdadeira igreja do Senhor. A verdadeira igreja do Senhor é aquela que não só fala de misericórdia, mas aquela que se compadece e age imediatamente em favor daqueles que precisam e daqueles que necessitam. Há muitas pessoas falando de misericórdia, há muitas pessoas falando de perdão, mas poucos são os que perdoam. Poucos são aqueles que compadecem, aqueles que buscam ajudar aqueles que caíram e que falharam. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor, nosso Deus, Ele sempre tem os seus remanescentes. Eu tinha tudo, irmão, tinha tudo para ter caído numa profunda tristeza, numa profunda angústia e até mesmo numa profunda depressão. Pois no momento mais crítico da minha vida, que eu precisei de ajuda, tanto literalmente falando como espiritual, muitos me rejeitaram, pois olharam somente para a minha falha, não olharam para a minha pessoa, não olharam para quem realmente eu sou de verdade. Mas eu estou trazendo essa palavra aqui para que sirva de testemunho e que sirva também de edificação para a tua vida. Saiba que no momento tão de tribulação que você possa estar vivendo, sempre Deus vai enviar alguém para te ajudar. Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus sempre está com seus olhos atentos sobre nós. E nada melhor do que o nosso Deus, que conhece os nossos pensamentos e o desejo do nosso coração. Eu aprendi que quando eu vejo alguém passando por um momento tão crítico igual eu passei, eu não posso apontá-lo, mas sim eu posso estender a minha mão e ajudar. Não visando o erro dele, mas sim visando a compaixão. Porque eu estava também no estado de condenação. Mas o Senhor, em momento algum, olhou para a minha pessoa naquele erro. Ele olhou para o que eu seria futuramente. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele está me concedendo de poder falar isso para você que está me assistindo.
Não se desespere. Se as pessoas estão te acusando, se as pessoas estão te apontando pela falha que você cometeu, não desespere com isso, pois nós temos um advogado fiel. E por isso eu quero falar para você com sinceridade e cada vez mais com avidez, para que você nunca perca o seu foco, que é Cristo Jesus. Se alicerce em Cristo, se fortaleça em Cristo Jesus. Pois chegará momentos na vida de cada um de nós que nós olharemos para um lado, olharemos para o outro e diremos na nossa limitação: não tem mais jeito, tudo está perdido. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus diz: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ei, lembra do que o salmista escreveu? O salmista deixou algo escrito para nossa meditação nos dias atuais. Ele também passou por momentos difíceis. Ele chorou, ele sofreu muito, mas Deus o perdoou. Assim, Deus, como me perdoa, Ele pode te perdoar você também. Não se preocupe com o que as pessoas irão falar a seu respeito, que vão te defamar, que vão te criticar, não importa. Esteja em paz com Deus, pois só Ele é o Salvador das nossas vidas. Tudo aqui passa, mas o que Deus tem preparado para mim e você, isso é eterno. Não foi fácil, irmão, e não está sendo fácil o que eu estou passando. Mas eu tenho uma alegria dentro de mim, uma paz, pois o Senhor sabe muito bem qual é o meu pensamento e o desejo do meu coração. O Senhor sabe muito bem como eu amo Ele. Falhei, irmãos, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu posso perder tudo nessa terra. Posso perder tudo nessa terra. A única coisa que eu não posso perder é a presença de Deus na minha vida. Pois eu entendo que quando eu reconheço a minha falha e o meu erro, eu estou dizendo: Senhor, eu sei por que eu estou passando por isso, pois eu sou conhecedor do que eu cometi. Mas me ajuda, permaneça comigo. A Bíblia diz que na época do profeta Jeremias, Israel estava totalmente corrompida. Israel não queria nada com Deus, não queria compromisso com Deus. Israel, diante das nações, havia sido morta espiritualmente. Mas Deus fala com o profeta: desce até a casa do olheiro, e lá eu falarei contigo. E descendo o profeta, sem entender nada, pois Israel não queria mais compromisso com Deus. Chegando lá, ele vê o olheiro fazendo um vaso, e vê ele com um vaso sobre as rodas, e vai modelando e modelando. De repente o vaso se quebra na mão do olheiro. E daquele mesmo barro o olheiro pega e começa a amassar, começa a modelar, e fez um novo vaso. E assim disse Deus para aquele profeta: não poderei eu fazer assim com os filhos de Israel? Ei, meu irmão, sabe o que eu aprendo nisso? Que não importa a tua vida como está sendo agora, pelo que tu cometeu. Ei, o Senhor pode te fazer um novo vaso, Ele pode te restaurar, Ele pode te transformar, Ele pode te perdoar e levar você em lugares que você jamais poderia imaginar. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Lembre-se disso. Não se desespere porque as pessoas não te apoiaram, mas antes elas só visaram e só apontaram o teu erro. Mas continua olhando para o teu autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo.
É nele em quem eu confio. É nele em quem eu estarei alicerçado. Eu sei que não tem sido fácil, mas lembre do que o salmista escreveu em Salmo 37. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Esta é a palavra para que você venha meditar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. E quando nós entramos também na palavra de Deus, para que fique selada no teu coração, independente das lutas, independente das dificuldades, o Senhor deixa algo extraordinário para mim e para você em Romanos 8 e o verso 28. Sabe o que está escrito? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembre-se disso. Todo bem coopera para aqueles que amam e servem a Deus com sinceridade. Irmão, nós não estamos isentados, ou seja, nós estamos sujeitos a falharmos e pecar diante da nossa caminhada. Mas temos de bom ânimo que isso não se torne algo cotidiano na nossa vida. Se você falhou hoje, procura se consertar e não falhe mais. A Bíblia diz que aqueles que deixam, ou seja, cometeu algo e deixou, esses tais alcançam misericórdia. E não é diante dos homens, é diante de Deus. Porque o homem, ele é totalmente voltado para julgar o homem imediato com as suas próprias interpretações, com a sua própria imaginação e com sua própria consciência. Mas o nosso Deus, Ele olha para mim, para você, não somente neste momento, mas Ele olha para mim, para você futuramente. Por isso, irmão, você não desista da caminhada. Lembre-se que o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Se tu falhou, se você falhou, minha irmã, não se desespere. Busque no Senhor o perdão. Busque no Senhor a misericórdia. Muitas das vezes, as pessoas que estão em volta de nós não compreendemos, porque elas dizem que tem tanto amor um pelos outros, mas na hora que precisamos, elas correm, elas fogem. Mas o amor verdadeiro, o amor incondicionalmente incompreensível pela mente humana, é o amor de Deus. Este é o amor que está acima de todo o amor. O apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que sabem muito, que sabem tudo sobre o conhecimento terreno, mas aqueles que não têm amor, não tem proveito nenhum. Pode falar a língua que for, pode ter o conhecimento que for, pode profetizar, mas se não tiver amor, de nada aproveita. Pois tudo se resume ao amor. Jesus diz duas palavras relacionadas ao amor. E dessas duas palavras está relacionado os mandamentos de Deus. Jesus disse que primeiramente o homem tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, esse tal tem que amar ao seu próximo como a si mesmo. E aí eu te pergunto, você tem amado o seu próximo? Você tem amado o seu irmão ou você tem apontado somente as falhas e os erros do seu irmão? Lembra do que Jesus disse? Tira a trava que está no teu olho, para que só assim você possa ajudar o seu irmão. Que você medite nessas palavras. Você que estava pensando em desistir, não desista. Eu estou falando isso porque eu estou e passei por isso. Viu? Eu passei e ainda estou passando por esse momento. Falhei, errei, mas eu creio que o Senhor me perdoou, porque eu já confessei diante do Senhor, já confessei diante dos homens,
não omiti, não escondi. E eu sei que o meu advogado é Cristo e que Ele está comigo nessa caminhada, assim como Ele também está com você. Fica firme. Fica firme. Foque. Tenha a sua visão voltada somente para Deus, que você será vitorioso. E lembre-se que todo bem coopera para aqueles que amam e servem a Deus. E lembrando que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Pensa nisso. Nós estávamos perdidos, mas agora fomos achados através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique em paz e que Deus te abençoe. Até a próxima.